Olá, que bom estar com você neste domingo para juntos iniciarmos esse tempo onde nós estaremos cultuando nosso Deus, louvando e ouvindo a sua palavra, que sempre é desafiadora ao nosso coração, que nos convida a caminhar numa vida que seja uma vida para a honra e glória do nosso Deus. Hoje nós não estaremos transmitindo o nosso culto ao vivo por algumas dificuldades que tivemos. Por isso preparamos esse tempo para cultuarmos a Deus com você, que está em casa nesse domingo, para nós juntos como comunidade, alguns presentes lá presencialmente na comunidade e a gente que juntos de forma virtual estarmos cultuando o nosso bondoso e verdadeiro Deus. Eu queria ler com você um texto para que nós possamos iniciar esse tempo. Diz assim a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como fazemos isso? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, para que vocês não se desanimem. Que nesse encontro nosso coração seja reaquecido, para que possamos continuar caminhando, possamos continuar avançando na nossa relação com Deus, no nosso serviço ao nosso Senhor Jesus. Eu queria orar com você antes de termos nosso tempo de adoração e de canções. Bondoso Deus, nós louvamos o Senhor por podermos estar aqui, Senhor. Te agradecemos pela tecnologia que nos ajuda, Senhor, nesse tempo ímpar que nós estamos vivendo na história. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que o Senhor venha iluminar o nosso coração, que com os nossos olhos fixos em Jesus, possamos, ó Deus, ser transformados pela Tua Palavra, pela comunhão com o Senhor, que a boa obra que o Senhor começou em nós possa se completar ainda mais neste tempo, ó Deus, de culto, nesse tempo, Senhor, de reflexão, de louvor e adoração ao Teu nome. Abençoa-nos a todos, abençoa os nossos lares, abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa a nossa comunidade. Sê conosco e honra o Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Teu amor que não vai
hoje termos desfrutado desse tempo de música e de adoração a Deus. Quero convidar você à reflexão de hoje. Como temos afirmado nos últimos domingos, goste você ou não, o cancelamento do carnaval, festa que é popularmente associada à felicidade na nossa cultura brasileira, gera a sensação de que cancelaram a alegria. Inclusive, não foi apenas o carnaval que foi cancelado, festas de fim de ano, aniversários, casamentos, formaturas, viagens, todos esses eventos que muitas vezes são sinônimos de alegria, cancelados, geram a sensação de que a alegria foi cancelada. Todos esses eventos sinônimos de alegria que foram cancelados geram a sensação de que a alegria foi cancelada. Afinal, como já foi afirmado por alguns pensadores, nossa concepção comum de felicidade faz com que ela se pareça com o fim, ou seja, o lugar, a cabana onde nós almejamos chegar e nunca uma companhia para a caminhada. E quando nós não chegamos a essa cabana onde a alegria e a felicidade habita, nós temos a sensação de que a alegria foi cancelada. Mas neste mês estamos apontando para a vida de um homem, que mesmo estando preso, descobriu o segredo de que a alegria não precisa ser um lugar em que nós almejamos chegar, mas uma companheira de jornada que prisão nenhuma pode aprisionar, uma alegria que não pode ser cancelada, independente da circunstância. Foi um homem que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ele mesmo diz na sua própria carta aos Filipenses: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade, porque a alegria para ele era uma companheira de jornada. Para a terceira reflexão da nossa série, eu gostaria de conversar com você sobre recuperando a alegria da transformação do caráter em Cristo. Recuperando a alegria da transformação do caráter em Cristo. Mas antes de prosseguirmos, talvez seja interessante definirmos o que é caráter, o que significa caráter. E essa palavra, ela deriva do grego carácter, que significa marca, aquilo que define algo ou alguém, aquilo que marca algo ou alguém. É uma junção de qualidades, de valores morais e de virtudes que revelam o modo de agir e reagir de cada ser humano. Isso é caráter. Mas nós não nascemos com caráter. O caráter é uma construção baseada em valores e conduta. O caráter é uma construção. Tem a ver com a formação moral de uma pessoa. Por isso, como afirma o filósofo Mário Sérgio Cortella, caráter também é uma escolha. Se tem a ver com a formação moral de uma pessoa, o caráter ele também é uma escolha. Esse caráter é aquilo que nos caracteriza, é o caráter que vai nos marcar, é o caráter que vai nos definir, nos caracterizar como pessoas desonestas, sem princípios, isto é, sem caráter, ou como pessoas virtuosas e honestas, isto é, uma pessoa de caráter. É o caráter que vai nos caracterizar, vai nos marcar. Conta-se uma história em 2012, durante uma maratona na Espanha, um maratonista espanhol chamado Fernández Anaya, ele surpreendeu as pessoas por causa de uma atitude que ele tomou. Ele era segundo colocado numa prova, quando viu o queniano chamado Abel Mutai liderando com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que o atleta espanhol fez? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, ele alertou o maratonista queniano e o empurrou até a vitória. Ele viu que o queniano tinha diminuído o ritmo porque ele achava que já tinha cruzado a linha de chegada. O atleta espanhol se aproxima, ele alerta o maratonista queniano e o empurra até a vitória. Por causa disso, por causa desse fato, um jornalista se aproximou
até ele com o microfone e o questionou: por que você fez o que fez? E o maratonista espanhol respondeu: fiz o quê? E o jornalista pergunta a mesma coisa, mas ele responde: eu fiz o quê? Porque o maratonista tinha valores e conduta em que essa pergunta não fazia sentido para ele. Ele não achou que havia outra coisa a fazer do que aquilo que ele fez. Isso é caráter. É aquilo que define como nós agimos ou reagimos diante de determinada situação. E o jornalista ainda insistiu dizendo: mas ele estava distraído. Por que você não aproveitou a oportunidade de chegar em primeiro lugar? O atleta respondeu: se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que eu ia pensar de mim mesmo, quieto, longe das câmeras? Ele responde ainda mais: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Isso é caráter. Pensando nisso, à luz de Filipenses 2, versos de 1 a 11, eu gostaria de pensar com você sobre recuperando a alegria do caráter transformado em Cristo. Nesse texto, Paulo escreve da seguinte forma: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, à luz desse texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipenses, como recuperar a alegria do caráter transformado em Cristo? Nós fazemos isso olhando para trás e percebendo que transformações já aconteceram na nossa vida. Transformações já aconteceram na minha e na sua vida. Se você creu em Jesus, se você já se rendeu a Ele, você já desfrutou de uma transformação no seu caráter e outras transformações que derivaram dessa transformação. Veja o que o apóstolo Paulo afirma no verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. E a expressão que ele usa, se por estarmos, segundo os estudiosos da língua original, também pode ser traduzida como uma afirmação, visto que. Sendo assim, o apóstolo Paulo está afirmando para a igreja de Filipenses: visto que vocês já estão em Cristo, visto que vocês já têm motivação, visto que vocês já têm exortação de amor, visto que vocês já têm comunhão no Espírito, visto que vocês já têm profunda afeição e compaixão. Paulo então está lembrando a igreja de que algo aconteceu na vida deles e que já estava presente na vida deles, a transformação de caráter em Cristo Jesus. Ao afirmar que eles estão em Cristo Jesus, Paulo está afirmando que eles são pessoas em quem agora Cristo habita. Isso fica claro quando Paulo afirma em Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E se Cristo habita em nós, isso significa que quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso caráter. Ele vê o caráter perfeito de Cristo em nós. A isso nós chamamos de justificação. Deus, através do seu Filho, fez justiça por nós e agora Ele nos vê como justos. Isso anula todo o peso de condenação sobre nós.
e tira de nós toda a culpa do mal que está presente em nós ainda. É isso que nos define agora, é isso que nos caracteriza, é o caráter de Cristo em nós que nos caracteriza. É isso que Deus vê em nós agora. Ao mesmo tempo, se nós estamos em Cristo, nós podemos ter a garantia de que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, nós podemos contar com as afeições e a compaixão do Pai Celestial amoroso, nós podemos contar com isso. Se Cristo está em nós, nós podemos contar com as afeições e a compaixão do Pai Celestial em nosso favor. Por isso que o apóstolo Paulo fala, visto que você já tem afeição, visto que você já tem a compaixão de Deus, você já tem isso. Além disso, nós estamos em Cristo. Isso significa que nós temos comunhão com o Espírito. Como afirmou certa vez um teólogo russo, nós fomos destinados a abrigar a plenitude de Deus. Eu e você fomos destinados a abrigar a plenitude de Deus. Nós somos pessoas em quem Deus habita. Isso quer dizer que Deus não vê apenas o caráter de Jesus em nós. Ele transformou de fato a nossa vida. Existe uma nova natureza em nós, a natureza de Deus em nós. Isso nós chamamos de novo nascimento, nós chamamos isso de regeneração, uma nova natureza foi colocada em nós. Essa é a afirmação de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação, é uma nova pessoa. As coisas antigas que nos definiam já passaram, eis que surgiram coisas novas. E essas coisas novas são o nosso caráter transformado. Nós temos novas afeições. Nós vemos a vida de outro jeito, vivemos a vida de outro jeito porque Deus habita em nós. E se você já creu e se rendeu a Jesus, essa transformação aconteceu na sua vida. Essa boa notícia é cantada pelos anjos como sendo uma boa notícia de grande alegria. Deus nos reconciliou com Ele, não apenas isso, Ele veio habitar em nós. No momento que essa transformação aconteceu na sua vida, o próprio Jesus afirmou que aconteceu festa no céu, porque Deus se alegra com a nossa reconciliação, Ele se alegra em habitar em nós, Ele se alegra em ter prazer em nós e se relacionar com a gente. Mas isso não é apenas alegria para Deus. Se nós compreendemos essa verdade do Evangelho, a conclusão é que não existe alegria maior do que viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. É esse o testemunho que temos visto na vida do apóstolo Paulo nessa carta aos Filipenses. Não existe nada melhor, não existe nada que gere mais alegria. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta da alegria aos Filipenses porque ele desfruta dessa alegria em Cristo, por estar em Cristo. Por isso ele chama a morte de lucro, por isso que ele fala que é lucro morrer, porque ele vai estar com Cristo, que é a sua maior alegria. Não é à toa que Pedro afirma em sua primeira carta, mesmo que vocês não tenham visto, vocês o amam. Mesmo que vocês não tenham visto Jesus, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, olha o que Pedro afirma, vocês creem nele e exultam de alegria indizível e gloriosa, porque o fato de nós estarmos em Cristo não é só alegria para Deus, é alegria para a gente também. Sendo assim, eu quero convidar você a refletir sobre essa transformação que já aconteceu em você. Como então recuperar a alegria da transformação do caráter em Cristo? Olhe para trás e perceba que uma transformação extraordinária já aconteceu no seu caráter. Pode não ter acontecido em um momento marcante, sobrenatural, mas o que aconteceu no seu interior foi algo marcante e sobrenatural. Deus se alegra com isso e nos convida a nos alegrarmos e participarmos da sua vida agora. Ao mesmo tempo, perceba que essa transformação de caráter que aconteceu em você, nada nem ninguém pode tirar. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo chegou em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, a alegria desse caráter que foi transformado não pode ser cancelada por nada, nem ninguém, por nenhuma circunstância, porque nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nada pode nos separar da alegria de estarmos em Cristo e do amor de Jesus Cristo. Nenhuma circunstância, nada, nem ninguém pode tirar essa alegria de nós. E por fim, às vezes eu e você almejamos um caráter que ainda parece distante de nós.
Nós gostaríamos de ser melhor do que somos. E quando nós olhamos para o nosso ideal, nós vemos que esse ideal não corresponde ao que nós estamos vivendo agora, nesse atual momento. E isso nos impede de nos alegrar com as pequenas transformações que já aconteceram no nosso caráter, desde que nós conhecemos a Cristo. Por isso, se alegre, olhe para trás e se alegre com pequenas transformações que já aconteceram. Sim, uma transformação extraordinária já aconteceu na sua vida e outras transformações já aconteceram. Então, se alegre com isso. Se alegre com essas conquistas. Isso é sinal de que Deus está agindo em você por intermédio do seu Espírito. E é um convite para nós nos alegrarmos. Então, como recuperar a alegria do caráter transformado em Cristo? Olhe para frente e perceba que existem mais transformações para acontecer, que podem aumentar em muito a medida da sua alegria. Existem mais transformações para acontecer que podem aumentar a medida da sua alegria. Uma transformação de caráter já aconteceu em nossa vida e isso deve ser motivo de grande alegria. Nós devemos nos alegrar com isso. É uma alegria que não pode ser retirada de nós. Nós participamos agora da natureza divina, nós nos relacionamos com Deus. Mas ao mesmo tempo, essa ainda não é a linha de chegada. O apóstolo Paulo, a partir daqui, tal qual o corredor espanhol empurra o queniano, passa a mostrar para a igreja de Filipenses que ainda existem mais transformações a acontecer. A linha de chegada ainda não chegou. A transformação que eles tiveram em Cristo Jesus era só o início. Por isso ele diz no verso 2, completem a minha alegria, completem a minha alegria. Mas o engraçado é que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, afirmou que a igreja de Filipos era a sua alegria e era a sua coroa. Ele já afirmou isso, vocês são a minha alegria. Mas Paulo, no verso 2, está afirmando que esse copo da alegria, o copo da alegria dele poderia ser mais cheio e, consequentemente, o copo da alegria dos filipenses também poderia ser mais cheio do que já estava. Mas como isso? Com o desenvolvimento do caráter. Transformações ainda precisavam acontecer, que aumentariam a alegria tanto de Paulo como da igreja de Filipos. Por isso ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Muito provavelmente Paulo orienta a igreja dessa forma, porque no capítulo 4 nós descobrimos que havia discórdia entre duas pessoas, duas mulheres chamadas Evódia e Sintique. O que eu rogo a Evódia e Sintique é que vivam em harmonia no Senhor, conforme afirma Filipenses 4, 2. As diferenças que haviam entre elas deveriam se acomodar ao mesmo modo de pensar, ao mesmo amor, a um só espírito e a uma só atitude. Ou seja, as diferenças entre elas deveriam se acomodar ao Evangelho. O apóstolo Paulo afirma em Filipenses 4:3, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. As diferenças delas deveriam se acomodar a algo maior, o Evangelho. Isso é ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nossas diferenças devem se acomodar a algo maior, é o Evangelho. Paulo chama isso de harmonia, de alegria no Senhor. É alegria, gera alegria ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Isso é conformar as nossas diferenças no Evangelho. Mas como? Como eles desenvolveriam o caráter ao ponto de terem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma mesma atitude? Como eles deveriam acomodar suas diferenças no Evangelho? O apóstolo Paulo aponta 4 coisas para serem desenvolvidas no caráter dos filipenses, que eu quero apontar rapidamente com você. Paulo aponta coisas que deveriam se desenvolver ainda para que a alegria fosse plena. Ele aponta aqui 2 venenos e 2 remédios. E os 2 venenos que ele aponta, o primeiro é nada façam
por ambição egoísta. Nada façam por ambição egoísta. Se vocês querem ter o mesmo amor, uma só atitude, se vocês querem conformar as suas diferenças no Evangelho, nada façam por ambição egoísta. Calvino chama isso de ter a mente de um rei que reivindica tudo para si mesmo. Alguém que tem um apego excessivo aos próprios interesses e não tem consideração pelo outro. Isso é ser egoísta. É como o corredor espanhol poderia ter agido. Tirar vantagem da distração do concorrente em benefício próprio, sem se importar com o seu concorrente. Isso é ser egoísta. Paulo está orientando que, visto que eles estão em Cristo Jesus, eles não devem mais ter um caráter que age motivado pelo egoísmo, um caráter que age pensando apenas nos seus interesses, sem se interessar pelo outro. O segundo veneno que o apóstolo Paulo aponta é: nada façam por vanglória. Esse termo vem do grego kenodoxia, que é uma pessoa que age por orgulho, que usa os outros para interesse próprio, para se autopromover, usa os outros como um meio para se destacarem. É como o corredor espanhol poderia ter agido, ter ficado em primeiro lugar, recebendo uma honra à custa do outro, do queniano, recebendo uma honra que não era dele, recebendo uma honra às custas da distração do queniano. Mas o problema é que a vanglória, isto é, uma honra que não pertence a nós, uma glória que não pertence a nós, é uma inclinação para tomar o lugar de Deus, tal como Adão e Eva agiram. E o fim disso é a destruição da vida comunitária, o fim disso é a destruição da harmonia, da alegria. Paulo está orientando que, visto que eles estão em Cristo, eles não devem ter um caráter que age motivado pela vanglória, um caráter que quer se promover à custa de outras pessoas. Isso não deve fazer mais parte do caráter deles. E aí ele passa a apontar 2 remédios, então, 2 meios para que nós possamos viver no mesmo amor, num só espírito. E ele fala: humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Considerem os outros humildemente superiores a si mesmos. Paulo está dizendo que eles devem considerar uns aos outros, olhar para o outro, não com uma mentalidade egoísta e orgulhosa, mas com uma mentalidade humilde. O verbo considerar no grego significa calcular. Então Paulo está dizendo que eles deveriam contar e calcular os outros como mais importantes. Deveriam somar a necessidade dos outros, subtraindo ao mesmo tempo seus interesses pessoais. O resultado final deveria ser o que mais beneficia o outro. E então agir conforme o resultado desse cálculo. Isso é considerar os outros superiores a si mesmos. O resultado final entre os meus interesses e o interesse do outro deve valorizar o interesse da comunidade. Entre meus interesses pessoais e o interesse da comunidade, eu tenho que considerar o interesse da comunidade mais importante. Calcular os outros como mais importantes. Paulo chama isso de mentalidade humilde. Ele está falando isso que deve ser desenvolvido no caráter de vocês. Humildemente, olhem para os outros com humildade. Considere os interesses da comunidade mais importantes do que os seus interesses, que são motivados pelo egoísmo e pelo orgulho. Mas ele aponta um segundo remédio ainda para que nós possamos ter o mesmo amor, um só espírito. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que isso significa? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo para a comunidade ter com os outros a mesma preocupação que nós temos com nós mesmos. Ter com os outros a mesma preocupação que nós temos com nós mesmos. Significa estar atento não apenas às nossas necessidades, não estar atento apenas às minhas necessidades, mas às necessidades e o bem-estar do outro. E se nós calcularmos isso, se cada um lembrar do próximo, não apenas de si mesmo, ninguém será prejudicado ou sobrecarregado. Paulo chama isso de humildade. Ele fala: isso deve ser desenvolvido no caráter de vocês. Não considerar apenas os seus interesses,
mas considerem também os outros. Olhem para a necessidade dos outros. O bem-estar do outro também deve ser o objetivo de vocês. Mas isso o apóstolo Paulo está orientando apenas para que a alegria dele próprio seja completa? De forma alguma. A comunidade, desenvolvendo um caráter humilde, desfruta de alegria. E não precisamos argumentar muito para chegar à conclusão de que nós desfrutaríamos de alegria se todos estivessem vivendo esse caráter humilde que o apóstolo Paulo está propondo. Se todos nós vivêssemos esse caráter humilde em comunidade, nós desfrutaríamos de alegria. Porque se nós desfrutamos disso, se cada um coloca em prática esse caráter humilde, não haverá presença de discórdia, de inveja, porque todos estarão buscando o bem do outro. E se cada um busca o bem do outro, nós vamos encontrar aquilo que o apóstolo Paulo fala de harmonia no Senhor. Haverá harmonia, haverá alegria, haverá paz. Mas Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, num contexto em que a igreja estava em conflito, porque cada um estava pensando apenas em si mesmo, veja a afirmação que ele faz. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o desenvolvimento desse caráter humilde que o apóstolo Paulo está orientando a igreja gera alegria, porque essa é a vida no Espírito, uma vida que gera justiça, paz e alegria. Então, se nós vivermos isso aqui que ele está propondo, nós vamos desfrutar de alegria, uma alegria ainda maior, uma alegria ainda mais completa. Mas veja o que o próprio Senhor Jesus falou em João 15, versículos de 10 a 12. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. E olha o que Jesus diz: esses mandamentos que eu tenho dito sintetizam nisso aqui. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Se vocês fizerem isso, a minha alegria estará em vocês, a alegria de vocês estará completa. Isso resume o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E se o nosso caráter for transformado dessa forma, certamente vamos desfrutar de uma alegria ainda maior do que a alegria que nós já temos. Mas a igreja de Filipos poderia pensar: mas Paulo já não está pedindo demais? Nós já estamos cooperando com ele no Evangelho, nós estamos fazendo a nossa parte. Comparado a outras igrejas como a de Corinto, por exemplo, que é toda zoada, nós estamos bem à frente. Nosso caráter é melhor do que o deles. Porém, Paulo mostra que o nosso caráter não deve ser comparado aos que são piores do que nós. O modelo de caráter que nós devemos alcançar é o de Cristo. E por isso no verso 5 ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós já estamos em Cristo e agora precisamos viver como Ele viveu. Deus vê o caráter de Cristo em nós, sim, mas esse caráter precisa aparecer na nossa vida. E Jesus é esse exemplo máximo e supremo que nós devemos perseguir. E ele mesmo é o exemplo de tudo que o apóstolo Paulo acabou de desafiar a igreja. No verso 6 ele diz: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E olha a palavra que apareceu aqui de novo: considerar, calcular. Jesus considerou, Jesus calculou os benefícios da divindade em detrimento dos nossos interesses. E pesando as duas coisas, ele escolheu os nossos interesses. E por isso ele se esvazia, ele age em relação a isso. Ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão da sua majestade, ele abre mão da sua realeza, ele abre mão das suas riquezas, ele desce do mais elevado grau de glória para o grau mais baixo de desonra. Ele se tornou escravo para nos servir, para servir homens maus. Ele fez dos nossos interesses o seu objetivo, ele olhou para os benefícios da sua divindade, e ele olhou para aquilo que nós precisávamos, ele calculou e falou: não, escolhe vocês.
Eu escolho o interesse de vocês. Ele fez os nossos interesses o seu objetivo. Ele viu a nossa desgraça, a desgraça de uma vida de maldade, e não se conformou em nos deixar assim. Não se conformou em nos deixar na desgraça de viver uma vida sem Deus. Mas para isso ele foi ao grau mais baixo da humildade, morrendo a morte mais humilhante de todas em nosso favor. Como afirma Hebreus capítulo 12, versículos de 2 a 3. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, e que alegria é essa? A nossa reconciliação. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E por quê? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Foi por isso que ele fez o que fez, foi por isso que ele abriu mão da sua glória, por causa do nosso interesse. Ele escolheu o seu interesse ao invés ele escolheu os nossos interesses ao invés dos seus interesses, para que nós não nos cansemos e não nos desanimemos. Por isso, guarde bem isso, por mais que o caráter que o apóstolo Paulo está propondo custe muito para você, nunca vai custar mais do que custou para Jesus. Tudo que Deus pede para nós, Ele exigiu do seu próprio Filho, mas com uma exceção: eu e você não precisamos morrer e suportar a ira de Deus. Por mais que o caráter custe muito para você, nunca vai custar mais do que custou para Jesus. E foi por causa do que Cristo fez que Deus o exaltou à mais alta posição. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque não há ninguém que se humilhe diante de Deus que não seja igualmente exaltado por Ele. Não há ninguém que se humilhe diante de Deus que não seja igualmente exaltado por Ele. Nós que estamos em Jesus e que vivemos a vida do caráter humilde de Jesus, podemos ter a certeza de que, tal qual Ele foi exaltado, nós também seremos exaltados e glorificados e desfrutaremos diante de Deus por toda a eternidade da alegria mais triunfante de todas, de uma alegria que é inesgotável e transbordante. Esse é o final da corrida, é isso que nos aguarda. Esse é o final da corrida do caráter transformado em Cristo, uma alegria plena e incancelável, porque aqueles que vivem humildade diante de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem a vida de Jesus, certamente serão exaltados por Deus e desfrutarão da alegria mais plena de todas. Sendo assim, eu quero convidar você a refletir sobre essas transformações que ainda precisam acontecer em nós. Como então recuperar a alegria da transformação do caráter em Cristo? Nós precisamos olhar para frente e nos encantar com esse caminho de transformação que está proposto em Cristo Jesus e perceber que na medida que o nosso caráter avança para fazermos aparecer cada dia mais o caráter de Cristo em nós, a nossa alegria avança e aumenta em proporção. E uma alegria que só cresce é uma alegria que não pode ser cancelada. Na medida que o caráter de Jesus vai sendo transformado em nós, vai sendo formado em nós, a alegria aumenta da mesma forma. Ao mesmo tempo, o que eu estou dizendo aqui para você hoje não é para gerar culpa em seu coração, porque você pode olhar e falar, mas meu Deus, eu não estou vivendo isso. Na verdade, é um convite para você desfrutar de uma alegria ainda maior. Existe uma linha de chegada triunfante, Jesus quer nos conduzir até lá, quer conduzir você e eu até lá. Mas sabemos que nessa jornada de transformação de caráter aí haverão muitas falhas, nós vamos tropeçar bastante, mas nós podemos ser consolados na certeza que, por causa de Jesus, por Jesus ter escolhido nossos interesses ao invés dos dele e ter enfrentado uma morte humilhante, eu e você podemos desfrutar de perdão, o perdão que exala da cruz, e prosseguir nessa corrida de transformação de caráter que tem por fim a alegria plena, incalculável e transbordante. E para concluir, nós poderíamos pensar o seguinte: Cristo fez o que fez, mas no final de tudo ele foi exaltado, no final de tudo ele foi glorificado, então ele teve que recompensa do que fez. Mas se formos honestos, nada mudou para Jesus. É o que ele mesmo afirma em João 17, versículos de 4 a 5.
Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto a Ti. Mas olha o que ele fala. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já estava exaltado. Jesus já tinha a glória, a mesma glória que o Pai tinha. Ele não recebeu nenhuma recompensa por ter feito o que fez. João Calvino afirma isso. Cristo foi exaltado em nosso favor, Ele não buscou nada para si mesmo. Tudo que Ele fez foi por nós. Ele trilhou o caminho da humildade e da exaltação, para que eu e você tivéssemos nosso caráter transformado. E assim, trilhando o seu caminho, podermos desfrutar da mesma glória que Ele desfruta, em que a alegria será triunfante, transbordante e incancelável. Quanto mais parecidos com Jesus, quanto mais vivermos a sua vida, mais alegria nós vamos desfrutar. Que eu e você possamos aceitar esse convite de uma transformação de caráter constante e desfrutar dessa alegria que está sendo proposta para nós, pelo próprio Deus. Quero orar com você. Pai, diante da sua palavra, Senhor, nós somos consolados e nós nos alegramos, Senhor. Porque o Senhor nos viu. O Senhor viu a desgraça que nós vivemos, Deus, por causa do mal no mundo, por causa do mal que vive em nós. Mas o Senhor não permaneceu indiferente a isso. O Senhor olhou para isso, se esvaziou e veio ao nosso encontro e agiu em nosso favor, pensando nos nossos interesses, Senhor. Como é bom poder desfrutar de uma vida do Senhor agora. Poder desfrutar de reconciliação, poder desfrutar da sua presença, poder desfrutar, Deus, do seu amor, poder desfrutar da sua bondade. Nós nos alegramos com isso nessa noite. Que teu Espírito Santo venha nos empurrar, Senhor, a fim de que nós continuemos vivendo a sua vida e desfrutando de alegria, até chegar um dia que nós desfrutaremos de uma alegria plena diante do Senhor. Nós almejamos isso. Que o seu Espírito Santo venha nos empurrar a fim de que nós vivamos a sua vida. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor Jesus, porque sem Ti nós não conseguimos viver isso. Que o Senhor nos ajude, nos empurre, para que nós cheguemos lá, Senhor. Para que nós vivamos a vida de Jesus, a sua vida, vivamos de forma humilde, a fim de começar a desfrutar de pequenas alegrias aqui já, Senhor. Uma alegria que será completa quando nós estivermos com o Senhor. É em seu nome que nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça incomparável de Jesus e o consolo do Espírito repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, que Deus abençoe a sua vida e o seu lar.